desse livro. É a última folha de Apocalipse, a última folha da Bíblia, do verso 1 ao verso 8. Capítulo 21. Capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Eu vou pedir à irmã Rosa que leia esse texto todo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tive sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quando os tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Agora todos vamos ler juntos, porque esse texto bíblico é muito importante. É muito importante. Pois, mas na minha Bíblia não estão as palavras da mesma maneira que está na Bíblia dela. Mas não importa. Quer dizer a mesma coisa, mas para lermos Não todos em importa. conjunto é um bocado... É sinônimo, é sinônimo. E aí eu sei. É sinônimo de palavras. Mas aquela Bíblia não era igual, hein? Esther. É, a família dessa. Deixa eu ver qual é a Bíblia que ela tem. Sagrada. E a família dessa. Mas essa já não é. Essa dela é atualizada. Essa Bíblia é igual do pastor. Já não tem algumas palavras já trocadas aqui. Por isso que o pastor não gosta muito dela, ele gosta mais dessa velhinha. Vocês não têm uma Bíblia aí, revista? Ela gostava de pensar, a dela foi Não, ela pegou já uma, a gente trouxe de Boston. João É Ferreira desse- de Almeida. Foi a que ela pegou. Que é tal igual como a minha, mas tá algumas coisas já diferentes. Eles vão Que tem trocando. algumas variantes. Eles vão trocando. Mas, irmã Miriam, leia novamente, compassadamente, esse texto e nós vamos acompanhar a leitura, lendo também juntamente com a Miriam. Mesmo assentada, não precisa ficar em pé. Todas as coisas são feitas novas, o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará,
e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Eu já falei aqui, já expliquei que morte para Deus, para Cristo e para o Espírito Santo não é morte física. Ele fala da morte, uma pessoa morre, todo mundo chora, etc. Ele chama isso de dormido. Ele não chama de morte, ele chama dormido, porque a pessoa vai acordar no dia da ressurreição. A alma não fica ali no corpo da pessoa morta, mas se é salvo, a alma sobe, o espírito. E se a pessoa é perdida, o espírito desce para o abismo, para o inferno, para o Hades. E a segunda morte é o lago de fogo. Vocês devem entender que as pessoas que não têm Cristo como Salvador e Senhor são mortas. Mas estão andando, estão trabalhando, estão comendo, estão bebendo, mas são mortas. Diante de Deus, são pessoas mortas, porque não têm vida espiritual. São mortas. Mas a pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, então passa a ter vida. Então são pecadores salvos. Muito bem. Aqui no verso 1 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Certo. Amém. O mar já não existe. Foi o que João viu na visão. João estava lá em cima, no céu, e Deus mostrando a ele todas as revelações de Apocalipse. Todas as revelações. Deus mostrando a João as coisas
que deviam acontecer e etc. O mar já não existe, quer dizer, separação. Não haverá mais separação. Hoje existe o mar, e nesse mar nós temos que viajar para alcançar outros povos, porquanto estão do outro lado do mar. Não é assim? Então, o mar já não existe. Quando houver novos céus e nova terra, é necessário nós sabermos que quando Deus fizer novos céus e nova terra, haverá um processo, uma reação entre os planetas, quando for para entrar no estado eterno. Então haverá mudança atmosférica. Esse céu que nós vemos agora já não será o mesmo. Não será o mesmo. Tudo será aberto e nós veremos daqui o céu. E do céu, os que estarão lá no céu verão a terra do jeito que é. Então, nós sabemos que céu e terra serão a mesma grei, ou isto é, a mesma coisa. Com uma diferença apenas, que o trono de Deus, que está lá em cima, nas alturas, na parte mais alta deste universo, então virá aqui para a terra o trono de Deus, para a Nova Jerusalém, que é construída só em ouro puro. As portas são de jaspe. Nós temos a descrição da Nova Jerusalém, da cidade nova que nós aqui vamos habitar. Nós somos candidatos a uma nova moradia. Nós não vamos habitar no céu propriamente dito, mas vamos habitar na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Esta Jerusalém que temos aqui na terra é uma Jerusalém confusa, porque há crimes, morte de profetas, morte de outros servos de Deus, morte do próprio Cristo e assim por diante. Mas Deus vai fazer tudo novo. Essa terra que agora nós podemos dar uma volta em redor da terra em 24 horas. Nós podemos dar uma volta de avião, 24, 26 horas, por aí assim. Nós podemos dar uma volta. Mas, naquele tempo, não. Para se dar uma volta na Terra, tem que ser um avião potente. Mas Deus fará uma terra maior do que o Sol.
porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza e a Terra será uma estrela de segunda grandeza. Portanto, a Terra será maior do que o Sol. O Sol está distante daqui mais ou menos de 150 milhões de quilômetros. Ele é muito grande, o Sol. O Sol. Isso a gente estuda através da ciência astronômica. Eu estudei ciência, dessa alta ciência, mas acontece que nesse tempo a Terra, João viu uma nova terra e um novo céu. Aleluia! Glória a Jesus! E nós vamos habitar nessa nova terra. Esta terra que nós estamos agora será acrescentada, aumentada. Os planetas vão se juntar e haverá uma explosão. Eles se fundirão, como diz São Pedro, os elementos se fundirão, Aleluia. quer dizer, se derreterão e se ligarão um ao outro. Acabou-se esse negócio de planetas, porque a nossa galáxia, que é a nossa região, a região que nós estamos nela, que a Terra faz parte da nossa galáxia, é a nossa região. Para que vocês entendam melhor, nós temos a capital desse estado, que é Boston, correto? Sim. Todo mundo sabe disso, não é? É a capital do estado. O estado em si são as outras cidades que estão no domínio de Boston. Não estão no domínio de outros estados, porque cada estado tem o seu domínio próprio, tem suas cidades. Então, esta galáxia é o centro desta galáxia, é o Sol, é o centro. O Sol é um sistema que governa esta galáxia com a sua luz, mas é uma luz tão forte que quanto mais nós nos aproximamos do Sol, maior é o calor e ninguém resistirá. Ninguém resiste o calor que o Sol produz, porque um objeto qualquer, ou um objeto de ferro ou de metal que se aproxima do Sol, se derrete e se liquefaz, torna-se em água e, por fim, desaparece, porque o calor do Sol é muito grande. À medida que o Sol se aproximar, ou que alguém se aproximar do Sol, se acaba de uma vez, é desfeito. Portanto, ninguém pode se aproximar do Sol. Avião não pode se aproximar do Sol. Aparelhos de homens não podem se aproximar do Sol, porque se derrete, se liquefaz, se torna em água por
quando o sol é muito quente. Há muito calor no sol, a ponto de derreter qualquer objeto que se aproxima dele. O que vocês acham do sol? É quente. É muito quente. A gente sente o calor dela forte aqui, né? E imagina lá. Imagine Perto. mais perto do sol, né? Então, o sol é muito quente. O sol tem um poder de aquecimento tão grande, a ponto de derreter todo o corpo que se aproxima dele. Porque é fogo. O céu, o sol é fogo. Aleluia. Aleluia. Mas existem outros sóis. Quando eu digo sóis, é no plural. Sol é no singular. Sóis é no plural. Sol é no singular, é um. Sóis é mais de um. É mais de um. Então há muitos sóis. Existem na segunda galáxia. Esta galáxia é menor um pouco. É menor do que a segunda galáxia. A segunda galáxia é o restante do universo. O homem não conhece os seus termos, porque ela é muito grande. Ela é muito grande. É muito grande. Ela dá quase 2 vezes maior do que esta galáxia. Esta galáxia. Como eu já disse a vocês, o Sol é quem governa esta galáxia. É porque quem ilumina esta galáxia. Existem outros sóis mais brilhantes do que o Sol. Por exemplo, a estrela de nome Não. Estrela d'alva é muito pequena. A estrela Sirius é muito grande, a estrela Sirius. É maior do que o Sol, mas é uma estrela que tem maior poder do que o Sol. Mas ela, daqui para lá, dá uma distância de 100 anos-luz. 100 anos-luz. 100 anos-luz quer dizer 100 anos de viagem, 100 anos de viagem na velocidade da luz. Para vocês terem uma ideia, a luz do Sol, para chegar à Terra, gasta 8 minutos. 8 minutos. É muita velocidade, não é? Porque daqui para o Sol são 150 milhões de quilômetros, ou seja, de milhas. Vocês entenderam? São 150 milhões de milhas. É muito distante. O Sol está muito distante. E nós vemos ele desse tamanho, como ele é.
Só não vemos as crateras que existem no Sol, as crateras, os buracos, os abismos que existem, mas é fogo puro. O Sol tem um poder de iluminar não só a Terra, mas as outras estrelas, que são estrelas não opacas. As estrelas não opacas são aquelas que não têm luz própria. E as opacas, essas que a gente vê, são estrelas que têm luz própria. Aleluia. São luz Glória a Deus. próprias, essas estrelas que a gente vê, mas elas estão muito distantes, porque elas são muito grandes. Tem estrelas maiores do que o Sol. E João viu um novo céu e uma nova terra. Essa terra será aumentada o tamanho dela. Esses planetas que estão no espaço, que não se vê a olho nu, porque estão muito altos, mas eles estão em volta do Sol. O planeta que está mais alto chama-se Plutão. É o que está mais alto. Deus colocou na órbita os planetas de acordo com a sua sabedoria, e por isso eles não se chocam. Cada um tem a sua rota, cada um tem o seu caminho. Por exemplo, a Terra, que tem 14 movimentos, vocês vão de dizer, ele está entrando aqui em ciência. Mas a Bíblia fala de ciência. A Bíblia fala de ciência. E eu estou esclarecendo isso a vocês para que vocês entendam mais ainda perfeitamente, porque senão fica uma coisa muito obscura. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Maiores coisas eu poderia dizer para vocês, que ainda me lembro, mas era uma matéria que eu tirava só nota de 100 nessa ciência astronômica, de forma que isso não se estuda em ginásio, não. Isso é uma ciência que se estuda em alta classes, em alto estudo, de forma que a nossa galáxia é muito grande, mas a segunda galáxia é muito maior do que esta galáxia. Nós temos na outra galáxia trilhões e trilhões de estrelas e de sóis, de forma que Deus fez tudo isso num abrir e fechar de olhos. Qual é o homem que pode criar um universo em um dia, em 6 dias? Não. Ele criou tudo em 6 dias. No 7º dia, ele descansou. Por isso, ele santificou
o sábado. Agora, no tempo da graça, com a morte de Cristo na cruz, ele disse: está consumado. Ele cumpriu a lei. E nós estamos livres da lei, porque a lei mata, mas a graça dá vida. Aleluia. A graça é pela fé, Glória a Jesus. pela fé em Jesus. Portanto, nós somos servos de Deus pela fé. E o nosso pai na fé é Abraão. E ninguém aqui neste mundo pode imitar a Abraão, porque Abraão foi um homem especial que Deus deu a ele fé. Aleluia. E pela fé, Abraão fez obras grandes, que ninguém faria ou faz. Glória a Jesus. Tem glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por isso ele é chamado de Aleluia. nosso Pai Na fé. na fé. Aleluia. Quem é teu pai na fé? Abraão. Abraão. Quem é meu pai na fé? Abraão. Quem é o pai de vocês na fé? Abraão. Não é Adão, não. Abraão. Abraão. Quem é a mãe de vocês? Sara. Porque o nome dela era Saara, mas Deus mudou o nome dela de Sarai para Sara. Aleluia. E mudou o nome de Abrão para Abraão. Abraão quer dizer início. Aleluia. Portanto, nós temos um pai na fé. Agora, Aleluia. Abraão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é o nosso Pai geral, Nosso global. Glória a Jesus. Mas em matéria de fé é Abraão. É Abraão o nosso pai. Por quê? Porque Abraão foi provado como nunca. Uma pessoa que espera 25 anos para ter um filho, Abraão já estava velho, tinha 99 anos de idade, já estava velho demais, já andava pouco, andava trôpego. Mas Deus renovou Abraão, renovou Sara, e eles tiveram Isaque. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas que dia foi? Foi quando Deus mandou que ele fizesse um sacrifício. Ele cortou os bezerros em pedaços e espalhou assim. Mas ele teve cansaço físico de enxotar as aves para não comerem aquele sacrifício, aquelas carnes que estavam espalhadas ali. Estavam juntas, mas eram espalhadas. Aqueles animais que estavam esquartejados, tirada a pele, tirado a fuçura, as tripas
e só a carne, e etc. Então, ele enxotava aquelas aves, mas veio um sono profundo sobre Abraão. Sematiu repianassi. Eu não entendi o que Deus falou aqui. Demoende teritite tuberianassi. Não entendi. Mas o certo é que quando Abraão acordou, já era noite. E que ele abriu a porta da tenda dele, que viu Sara já dormindo. Ele viu aquela velha transformada numa nova, numa mulher nova. E ele estava novo também. Aí ele se deitou com ela e Sara concebeu Isaque. Glória a Jesus. Deus domina tudo e todos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, Deus é poderoso. E a nossa mente não alcança o quanto Deus é poderoso. Se Ele quiser, Ele pode renovar os velhos daqui, novos de 15 anos mais ou menos, se Ele quiser. Se Ele quiser. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Já pensou, irmã Zélia, com 15 anos de idade? Aí é que ela ia falar mais. Mas no céu não entra velha, né? Fica tudo novo lá. Fica tudo novo, mas isso é lá no céu. Glória a Jesus. Estou falando aqui na terra. Mas ele não faz bobagem. Não. Ele não faz nada para se mostrar. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Uma palavra dele é o suficiente para converter o mundo todo. Uma palavra. Glória a Jesus. Mas ele não converte o mundo todo. Sabe por quê? Porque ele não obriga ninguém. Não. Ele não obriga ninguém. Ele não obriga você a seguir a Cristo. Não, não obriga. Ele não me obriga a ser um pastor. Ele não me obriga a ser servo dele. Só tem uma coisa. Eu fui comprado por ele. Não sou meu. Glória a Jesus. Eu dou as minhas orelhas para ele furar. Glória a Jesus. Se ele ainda não furou, está perdendo tempo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque eu espero nele e não sair do reino dele, do domínio dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Davi foi um homem que disse a Deus: as minhas orelhas furaste. Irmãos, esse universo é tão grande, tão grande,
que o homem não alcança na mente dele, nem com os aparelhos que ele tem para olhar as estrelas, os sóis, pelos aparelhos. Existem milhões de sóis, igual a esse nosso que alumia a Terra. Ah, está calor. Quando o sol baixa mais um pouquinho, nós sentimos muito calor. Não é assim? Quando ele baixa mais um pouquinho, que é a parte mais alta da Terra, é a parte mais alta, e a parte mais baixa faz frio. É quando nós ficamos mais abaixo um pouco. Aí vem o frio. Vem o frio que o irmão Jorge precisa botar um barrete na cabeça. Portanto, João viu na visão um novo céu e uma nova terra, e o mar desapareceu. No estado eterno, Deus não vai precisar de água. Que anjo não tem sede? Nós não vamos ter sede. As nações sobre a terra também não vão ter sede. Vão ter muitas nações sobre a terra, porque a terra vai ser muito grande, vai ser uma estrela de segunda grandeza. Vai ser muito grande, muito grande. Hoje, o mundo para nós encurtou. Daqui para China, são 24 horas de voo. Ela está quase do outro lado da Terra. O Japão, principalmente. E assim por diante. Filipinas, que é a terra que nós temos uma missão lá, são 23 horas de voo. É muita coisa. Não é? Muita coisa. De avião a jato. Muita coisa. Mas, conforme está escrito aqui, lê o verso 12, irmã Júlia. O 12, e tinha uma grande e alto muro. Não, Ó, o 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adquirida como uma, Adquirido não, adereçada. adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém. Eu posso ler nessa outra Bíblia aqui agora? Leia. Que diz aqui assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Amém. Vocês, aqui dá as medidas do tamanho da cidade, do verso 9 em diante.
dá o tamanho da cidade. Mas vocês já imaginaram o tamanho da cidade, dessa cidade? Eu não estou falando de um reino, eu estou falando de uma cidade, porque a Bíblia está falando que a Nova Jerusalém será uma cidade. Ela já está pronta. Ela já está pronta. Mas quem vai habitar nela é a igreja. Não são os anjos, não. É a igreja. É uma cidade fabricada em ouro puro. É uma cidade que não precisará de luz elétrica. Não tem noite nem de... Só tem dia. Não haverá noite nessa cidade. Eita, Jesus, aleluia. Diz a Bíblia que a face do Cordeiro é que vai alumiar essa cidade. Aleluia. Deus. Cordeiro é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai chegar um tempo, quando chegar no estado eterno, que com Deus e que Jesus consumar todas as coisas, ele vai passar o cetro para Deus Pai. Senhor, está tudo feito. Agora eu passo para ti o domínio. E Deus o Pai, então, será Deus nosso, eternamente. Nosso Deus. E nós seremos povo de Deus. Mas eu estava falando no tamanho da cidade. A cidade é quase o tamanho dos Estados Unidos. É para caber muita gente. Muita gente. É quase o tamanho dos Estados Unidos todo, Como é que o senhor sabe? por causa das medidas. Ou das medidas? E os Estados Unidos têm essas medidas? Tem. Eu nunca pesquisei sobre isso. De maneira que... E quando nós ouvimos estudo bíblico por homens de Deus, também eles falam isso. De forma que nós vamos habitar numa cidade por nome Nova Jerusalém. E Cristo será o nosso irmão mais velho. Amém? Amém. Cristo será o nosso irmão mais velho. Por enquanto, ele é Senhor nosso. Porque ele está no domínio. Quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele disse aos discípulos: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Então a ele Deus. tem todo o poder agora, Aleluia. nos céus e na terra e no mar.
e no inferno. Glória a Jesus. Quando ele vai entrando no inferno, os demônios gritam de medo. Satanás se encurva quando ele entra no inferno. Que poder enorme, não é? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês estão pensando que o Senhor, de vez em quando, não vai aos infernos? Vai. De vez em quando. Para visitar um de seus ex-servos. Não é doutrina bíblica o que eu estou dizendo, mas às vezes ele tira alguém de lá. Às vezes. Quando ele morreu, ele foi direto aos infernos. E lá ele tirou pessoas de lá. Tirou. Porque ele pregou o evangelho lá no inferno. E muitos creram nele. Aleluia. E aqueles que creram, ele tirou para fora. Glória a Jesus. Aleluia. E outros diziam assim, isso é um paroleiro. Ah, não acredito nisso, não. Mas outros creram. Aqueles que creram foram tirados de lá e foram levados para cima. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lê o verso 3, irmã Júlia. Deixa eu ler nessa Bíblia aqui, pastor, pode ser? Pode ler. Ok. Então ouviu grande voz vinda do trono, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora leia, irmã Júlia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém. O tabernáculo que ele está se referindo é a Nova Jerusalém. Tabernáculo. Tabernáculo quer dizer casa. Casa quer dizer igreja. Igreja quer dizer corpo. Cada um de nós somos uma igreja. Aleluia, Jesus. A irmã Isabel é uma igreja. Amém. 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 A irmã Rosa também é outra igreja. Tu sabias, irmã Rosa, que seu nome lá no céu não vai ser Rosa? Deus é que sabe, eu não sei. Bom, a senhora não sabe, Não sei qual será. mas vai ser diferente. É escolhido por Deus. É, Pronto, está tudo bem. é um nome dado por Deus. É. Se você permanecer firme. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Nós receberemos um novo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia.
A irmã Isabel terá um novo nome, se permanecer firme. E assim por diante. Eu terei um novo nome. Cada um tem um novo nome. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Demos glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Um novo nome. Tabernáculo. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. A Nova Jerusalém. Um tabernáculo não feito por mão de homens. Mas quem, o construtor dessa cidade é Deus. Aleluia. É o engenheiro. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. É o engenheiro que fez essa cidade. Glória a Jesus. A irmã Esther tem uma casa que parece um ninho de passarinho. Mas lá, a mansão que ela vai ter é uma mansão muito bonita. Aleluia. Não é? Jesus. A irmã Marta, do mesmo jeito, se permanecer firme nos caminhos do Senhor. Aleluia. Cada um de nós vamos ter um novo nome. Cada um de nós vamos receber uma casa. Não é uma casa igual àquela onde eu estou morando. Não. É uma senhora casa, construída de ouro puro. Só imaginando que as estradas lá são de ouro puro. E nós aqui, cheio de buracos. Não é? Exatamente. Posso ler esse versículo da pedrinha? Pode. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Só umas folhas para trás. Ninguém vai saber nome de ninguém. Tá? Eu vou ler nessa nova versão aqui que eu abri agora essa Bíblia. É 2:17? E é 2,17. Ok. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondida, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Lê lá na tua Bíblia agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, irmãos, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Quando Moisés estava no deserto, e chegaram no Monte Sinai, então Deus mandou o povo de Israel trazer ofertas de materiais, ofertas alçadas. E eles trouxeram material em abundância para fazer o tabernáculo. No capítulo 25 de Êxodo. Capítulo 25 de Êxodo. E em casa vocês leiam isso.
E no capítulo 26 ou 27 está ali a construção do tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo eram uma mesa, depois a arca do concerto, depois outros objetos ali. E todos aqueles objetos têm um significado. Mas o tabernáculo significa a presença, um santuário que Deus manifestava sua presença no meio do povo. Então, aquele tabernáculo que foi construído era para o povo ficar ciente de que Deus habitava com eles no deserto. Tanto que lá no tabernáculo, Deus falava com Moisés. Deus falava com Moisés, falava com Arão. Hoje Deus fala conosco sem ser preciso um tabernáculo, porque o nosso tabernáculo está nos céus. Cristo já entrou nesse tabernáculo, ou seja, nesse santíssimo lugar. Jesus Cristo já entrou e está intercedendo por nós. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele está intercedendo por nós. Um detalhe, você sabia que o diabo tem ódio de nós? É? Tem ódio. O desejo dele era acabar com a igreja. Com toda a humanidade, né? Acabar com a igreja. Mas o Senhor põe os seus anjos a serviço. Nós somos guardados de noite e de dia. Aleluia. Glória a Jesus. Somos guardados. É por isso que nós estamos de pé até hoje. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor tem nos guardado. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas somos vigiados. Porque lá no capítulo 12, aos Hebreus, diz que nós estamos cercados de uma nuvem. Vocês sabem o que é nuvem? Nuvem de testemunhas. Se andamos bem ou se andamos mal, qualquer mal que nós fazemos, somos acusados. Se nós fazemos um pecado, cometemos um pecado que não agrada a Deus, é um pecado. Nós somos acusados imediatamente. Está aí, ó, olha teu servo aí, ou tua serva. Esse homem ou essa mulher que diz que te serve, olha aí, você está vendo como é que são as coisas? Está fazendo coisa que não te agrada, que não está no teu calendário. Então o Senhor Jesus não tem para onde nos defender, nos entrega e nós vamos sofrer
só o sovaco lhe aleijado. Vem qualquer coisa que vem contra nós. Agora, quando o Senhor quer defender aquele homem ou aquela mulher, ele diz: ei, não toques nesse homem ou nessa mulher. Ou errado ou não, o diabo não toca. Mas, geralmente, quando se trata de um homem ou de uma mulher teimosa, ele toca. Davi, por exemplo, foi um homem que pecou muito contra Deus. Pecados grandes. Foi pecadinho, não. Mas ele tinha uma vantagem. Ele se humilhava diante de Deus. Ele ia para o jejum, se vestia de saco, tirava a veste real e vestia saco. Ele era rei. E Deus perdoava o pecado dele. E Deus perdoava. Agora, quem é o homem para dizer: tu fizeste mal em perdoar? Irmã Júlia, lê o verso seguinte. E Deus limpará de seus olhos, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você já pensou? Não há mais tristeza, não é? Não há mais nada para uma pessoa ficar. Já não tem dor, não tem nada. É bom nós termos nossos celfones desligados quando estamos estudando a palavra de Deus. Então, Deus vai enxugar nossas lágrimas. Tudo que nos afligia aqui neste mundo, um mau vizinho, ou uma enfermidade incurável, ou uma enfermidade que durou muito tempo, ou que não dura muito tempo, mas é até a morte. Então, Deus vai enxugar nossas lágrimas. Era o Mário, pastor, não se lembrava que eu estava na igreja e mandou um abraço para o senhor. Muito obrigado, irmão. Eu estou dizendo que é bom que nós mantenhamos nossos celfones desligados. Pois, mas sabe uma coisa, é que ele está no mar e é diferente. Eu estou sempre preocupada, não é? Não é ele está aqui em terra, está no mar. Isso é verdade. Não é verdade, é verdade. Bom, vocês que estão dando apoio a isso, fiquem calados, por favor.
Mas o caso é diferente, né? Não está aqui em terra perto da gente, é diferente. Pode ser uma emergência. Isso é lua de mel, dona Miriam. Legal. Lua de mel. Às vezes é uma emergência. Ah, Você já passou do tempo da lua de mel, ah, mas ela e o Mário não às saíram ainda vezes, da lua de mel. às vezes também o seu telefone toca. Vamos continuar. Eu posso ler esse mesmo versículo nessa versão aqui? Ele lhes enxugará dos olhos. Não, eu fico admirada. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luta, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas já passaram. As aflições, as lágrimas. A irmã Zélia, por exemplo, se ela permanecer firme até o fim, Deus vai enxugar as lágrimas dela. Glória a Jesus. Aleluia. Está no sonho, mas eu não tenho lágrimas. Ah, isso é problema Eu teu. não tenho lágrimas. Os meus filhos são sangues. Agora, nesse momento. A Zélia tem cada resposta que eu vou te contar. Bom, mas diz a Bíblia que Deus vai enxugar as lágrimas. De cada um, né? Aleluia. Se ela não quiser que Não, mas a enxuga, Bíblia fala que É. enxugará de cada é um. de cada um. Mas se ela diz que não tem lágrima, porque não Não é tem. o problema dela. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler o seguinte, irmã. E o que Júlia. estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Leu 6. E disse-me: Mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Temos que vencer, né, pastor? Ou vence ou vai para o inferno. Temos que vencer no nome de Jesus. Herdará todas as coisas o que vencer. Aleluia. O que vencer. Pode ser morte matada, ou morte morrida, morrer na sua casa, na sua cama, ou morrer no hospital, ou morrer degolado por causa do nome de Jesus, ou morrer passando penúrias em prisões celulares, sem ver a luz do sol, do dia, nem de noite, não sabe se é de noite ou se é de dia. Isso tudo vai ser na grande tribulação. Pessoas que serão presas em prisões que a pessoa não sabe se é de dia ou se é de noite. Vai passar muita fome, muita sede, até que desista de Cristo. E se não desistir, é degolado. Se não desistir, em
então morre pelo nome de Jesus. Notem bem, nós temos que ser crentes fiéis, crentes quentes, porque frio não entra no céu, muito menos morno. O morno, o crente morno, Deus vomita para fora. Não fica na congregação dos salvos. Mas os salvos permanecerão na presença de Deus. Então nós teremos o nosso galardão, a nossa recompensa, depois de passarmos pelo tribunal de Cristo. Existem vários tribunais, biblicamente falando, mas nós receberemos nossas recompensas passando pelo tribunal de Cristo, e ali vai ser julgado um por um pelo que fizermos por meio do corpo, por meio deste corpo aqui. Não é por meio do corpo espiritual lá na glória, não. O que nós tivemos feito aqui na terra, ou bem ou mal, nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão. Tem pessoas que não vão receber nada, mas são salvos. Porque se a pessoa participa de um arrebatamento, ou se está morto e ressuscita primeiro, junto com o povo de Deus, tem salvação, é salvo. Embora não tenha feito nada, mas aqueles que não fizeram nada porque não quiseram fazer, então o Senhor Jesus vomita. Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos cuidado. Mas por que quando se prega o Evangelho, diz: aceita Jesus, porque você será salvo? Sim, porque os pecados são perdoados. A partir daquele momento, tudo que uma pessoa, um pecador, cometeu até ali, para trás é perdoado. Então começou uma nova vida. Se a pessoa, depois que aceita Jesus, comete qualquer erro, então